O feitiço está se voltando contra o feiticeiro. Olha a lei do retorno agindo. Sérgio Moro está querendo agora ser advogado, porque ele não é mais juiz, ele não é mais ministro, ele precisa trabalhar, ele está querendo ser advogado. Mas Sérgio Moro tem OAB? Não tem. Um grupo de advogados está querendo impedir que o Sérgio Moro tenha o direito de exercer a advocacia. É uma coisa bem complicada, mas eu vou explicar de uma maneira simples que você vai entender. Vem comigo que você vai saber do que se trata. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Todos os dias você pode vir aqui que tem assunto novo, tá? Pode ser sábado, domingo, feriado, é só vir que tem vídeo para você. Lives todas as manhãs, às 10 horas, menos de domingo que eu sou filho de Deus, à noite, todos os dias sem exceção, às 19 horas, você é convidado para participar de uma live e eu só te peço para você se inscrever no canal, tá? É rapidinho, você pode fazer agora, tá? Faz agora, você dá um cliquezinho, você se inscreve no canal, poxa, você ajuda demais a gente a produzir conteúdo, eu posso contar com você? Se você ainda quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro a partir de R$ 7,99 por mês e aí já é a seu critério, tá bom? Olha, o Sérgio Moro, ele tá pagando agora por tudo que ele fez com as outras pessoas. Ele não tem a simpatia de ninguém. A maioria das pessoas que teve que conviver com o Sérgio Moro odeia ele. Então, por exemplo, ele é um cara que era juiz, mas assim, o juiz tem uma vida muito estável. O juiz não vai ser mandado embora, o juiz vai trabalhar com calma, não vai se aposentar numa boa, com salário integral. Sérgio Moro jogou tudo pela janela para ser ministro. Ficou 1 ano e pouco lá como ministro, jogou tudo pela janela, agora ele não é nem ministro nem juiz. Ele precisa trabalhar. Qual que é a ideia dele? Ele vai querer ser advogado. Mas, entenda uma coisa, ser formado em direito é uma coisa, ser advogado é outra. Quando você se forma em direito, ser advogado é uma das possibilidades. Mas não é só. Você pode dar aula de direito na faculdade, por exemplo. Para isso daí, basta ser formado em direito. Você pode ser delegado. Para você ser delegado de polícia, você precisa ser formado em direito. Você pode ser promotor, pode ser juiz, mas para ser advogado tem uma diferença. Você tem que prestar o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Se você for aprovado no exame da OAB, aí você recebe a carteirinha de advogado e você pode advogar. Então a carteirinha da OAB é só para o advogado. O juiz não precisa, o professor de direito não precisa, o delegado não precisa. Sérgio Moro, por ser juiz, ele não tem a carteirinha da OAB e ele quer ser advogado. Como é que ele vai fazer? Tem uma exceção. Se você está querendo tirar a carteirinha da OAB, mas você veio ou da magistratura, que são os juízes, ou do Ministério Público, você é dispensado do exame da ordem. Então, Sérgio Moro, por ter sido juiz, se ele quiser ser advogado, ele só solicita a carteirinha da OAB e a OAB manda para ele. É assim, é uma exceção, por ter sido juiz ou por ter sido do Ministério Público. Tá ok. Mas tem um grupo de advogados que são 250 pessoas, porque é um grupo de WhatsApp. É um grupo assim, é advogado, é gente pesada mesmo, para você ter uma ideia. O advogado que representa a Dilma, o advogado que representa o Aécio, o Renan Calheiros, mais professores de direito de grandes faculdades do Brasil. É gente pesada mesmo. Tem gente que é tucano, tem gente que é petista, tem gente que é de centro, de esquerda, de direita. Mas tem um assunto que é praticamente unanimidade, apesar de todas essas diferenças. Sérgio Moro. Sérgio Moro, todos eles odeiam. Para você ter uma ideia, quando o Sérgio Moro saiu, no dia seguinte eles já estavam lá entrando com representação no Conselho de Ética da Presidência da República, alegando que o Sérgio Moro viu os crimes que o Bolsonaro cometia, como por exemplo querer interferir na Polícia Federal, e não fez nada, não denunciou. Viu que o Sérgio Moro falou que ele pediu uma pensão, ele pediu um benefício para ele mesmo, ele tentou conseguir vantagens, isso é corrupção passiva. Entraram lá com representações contra o Sérgio Moro. Mas agora que o Sérgio Moro falou que quer ser advogado, esse grupo está querendo entrar na OAB para impedir que ele possa ser advogado. Porque a gente não pensa do ponto de vista do advogado. Você pensa no caso do Lula, por exemplo, vou citar um exemplo, o caso do Lula.
Você pensa no ponto de vista do Lula. O Lula foi condenado, o Lula foi inocentado, o Lula foi preso, o Lula saiu. A gente não pensa no ponto de vista do advogado. Então eu quero que você pense agora no caso do Lula, por exemplo, do ponto de vista do advogado, tá? Imagina assim, o Lula estava sendo acusado de ter recebido como propina uma reforma num apartamento. Essa reforma tinha sido muito cara e era lavagem de dinheiro. A defesa do Lula, os advogados do Lula, por 5 vezes pediram para ver essa reforma, porque não faz sentido para você? Se estão te acusando de ter recebido uma reforma como propina, você não vai querer pelo menos ver que reforma que é essa? 5 vezes os advogados do Lula pediram para o Sérgio Moro, eu quero vistoriar essa reforma. 5 vezes o Sérgio Moro negou. Como você pode ser acusado de receber uma reforma como propina e o juiz não te deixa ver a tal reforma que dizem que é a propina que você recebeu? A defesa do Lula nunca recebeu a autorização para fazer uma vistoria na reforma. Aí depois que o Lula foi preso, a gente descobriu por quê. Porque o Guilherme Boulos invadiu o apartamento e não foi feita reforma nenhuma. Consta no processo do Lula que tem um elevador interno, porque é um triplex, né? Então, para ir de um andar para o outro, tinha um elevador interno que tinha custado 400, 500 mil reais. Não tem elevador nenhum. Eles filmaram lá. Não tem reforma. Então, coloque-se no ponto do advogado que 5 vezes pediu para vistoriar, o seu cliente foi preso por causa daquilo e a reforma nem foi feita, né? Outro caso, lembra do Tacla Duran? A denúncia do Tacla Duran é clássica, né? Ele era advogado da Odebrecht e o Sérgio Moro decretou a prisão preventiva dele e falou assim, olha, nós vamos prender você. Qual que era o esquema? A denúncia do Tacla Duran é o seguinte, eles te ameaçavam de te prender ou te prendiam mesmo e te deixavam lá. Porque o Sérgio Moro é juiz, ele pode decretar sua prisão preventiva. Ele fala assim, ó, tem risco de fuga, está atrapalhando a investigação. Antes de você ser condenado, ele vai lá e te prende. E lá ele te esquece na cadeia. 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. E aí você começa a ficar desesperado, eu não vou sair mais daqui, porque esse cara já me deixou 1 ano sem me julgar e quem vai me julgar vai ser ele mesmo, ele vai me condenar a 20 anos. Aí, denúncia do Tacla Duran. Chegava um emissário lá, o Zucoloto, que era um enviado do Sérgio Moro e que tinha um escritório de advocacia junto com a esposa do Sérgio Moro, com a Rosângela Moro. É a denúncia do Tacla Duran. Então ele chegava assim e falava, olha, deixa eu contar, você vai tomar uma multa de 15 milhões de reais e você vai pegar 15 anos de prisão. É assim que vai funcionar. Mas, o que você faz? Demita seus empregados. Olha, tira os advogados do caso. Coloque-se de novo no lugar do advogado. Eles chegavam e falavam, tira esses advogados aí. Contrata o desse escritório, que é o advogado da Rosângela Moro, acredite você ou não. Contrata eles. E contrate eles por 5 milhões de reais. Pague essa fortuna, 5 milhões. Agora a sua multa, o Sérgio Moro vai baixar de 15 milhões para 5. Então você teria que pagar 15, você vai pagar 5 de multa, 5 para advogados, você ainda vai economizar 5. E a sua pena, que era de 15, ele vai reduzir para 5 anos também, você só cumpre 1/6 preso, então vai dar menos de 1 ano, você já cumpriu 1 ano, você já sai livre. Daqui você vai para sua casa e ainda sobra 5 milhões para você gastar. Essa é a denúncia do Tacla Duran. Coloque-se no lugar do advogado, porque ele chegava lá e falava, ó, demita esses seus advogados, não fique mais com eles e contrate e faça delação com esses, por uma fortuna. Então esses advogados acham que assim, o Sérgio Moro maltratou tanto, humilhou tanto a advocacia, que agora ele não pode querer ser advogado. Como que agora ele quer ser advogado depois de tudo que ele fez os advogados passarem? E eles estão entrando com uma representação na OAB dizendo, Sérgio Moro não pode ser advogado, nós não queremos que ele receba a OAB. Porque em tese é só ele pedir. Se ele pedir por ter vindo da magistratura, ele recebe, ele não precisa fazer a prova e passar. Né? Só que isso aí não é consenso. Né? Entre os juristas, esse pessoal que são os célebres, os entendedores do direito, muitos acham que realmente o Sérgio Moro não tem que ser advogado. Depois de tudo que ele fez como juiz, ele não tem o direito de querer ser advogado. E uma parte acha que, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a lei dá a ele o direito de ser advogado, ele tem que ser. Há um racha, tá? Há um racha, mas há essa discussão. Eles estão examinando a possibilidade realmente de entrar com uma ação. A maioria já está pendendo para
evitar que o Sérgio Moro vire advogado e para os próximos dias a gente pode ter uma novidade. O Sérgio Moro tentando tirar o AB e os advogados tentando entrar com ação para impedir que ele tire. Veja, isso tudo é por causa da maneira como ele trabalhava. O próprio Gilmar Mendes falou, Gilmar Mendes, usava-se prisão preventiva como instrumento de tortura. Ele falou isso, Gilmar Mendes falou, com todas as letras. Então agora os próprios colegas que ele tanto humilhou, que ele tanto pisou, ele não seguia regras, ele colocava o pessoal para se submeter a esse tipo de tratamento. Agora eles é a lei do retorno, estão contra o Sérgio Moro e não vão deixar ele ser advogado. Vão fazer o que puderem para ele não poder advogar. Aí ele não pode ser juiz porque ele saiu. No governo ele não está mais, ele não pode ser advogado. Será que vai sobrar para ele ser presidente da República? Diz aqui para mim, se você tivesse agora em 2022 e a eleição tivesse num segundo turno, por exemplo, hipotético, Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, você só tem essas duas opções, é o segundo turno, em quem você votaria? Duro, né? É duro, mas eu quero saber a sua opinião. Escreve aqui para mim. Estamos em 2022, é um cenário hipotético. Só tem essas duas opções. Bolsonaro e Sérgio Moro, em quem você vota? Escreve para mim. Eu agora no final vou deixar o nome das pessoas que ajudam o canal lá no Apoia-se, porque é uma forma de agradecimento. Tá bom? Um grande abraço para vocês e eu já fui.